Comigo, tá? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, Pai. Te agradeço pela oportunidade de poder estar aqui testemunhando a história da minha vida, onde assim como o Senhor fez com ele, também fez comigo, me deu um novo recomeço. Te agradeço por cada um aqui, Senhor, presente, e que este culto seja abençoado, em nome de Jesus, amém. Gente, eu gostaria de ler um capítulo de João, capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse assim cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E essa semana, gente, nós tivemos a celebração do Orgulho Autista, no dia 18 de junho. E o autismo, para quem não sabe, não é uma doença. Ele é uma condição do neurodesenvolvimento que faz com que a pessoa enxergue o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira única, uma maneira pura. Mas eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para contar a minha história. Acho que todos conhecem o Breno, né? Todos já viram o Breno aqui pela igreja, já viram no final do culto, às vezes ele tocando bateria. E a história toda começou quando o Breno completou 15 dias de vida. O Breno nasceu uma criança saudável, gordinho, bonitinho, mas com 15 dias de vida ele começou a demonstrar algumas coisas que um bebezinho da idade dele não faria. Ele chorava muito, e não era um choro, era um grito de desespero. E era um choro contínuo o dia inteiro, e não dormia à noite. E a gente pegava o Breno no colo para acariciar ele, acarinhar ele, para dar um aconchego para ele, e ele não gostava de colo, ele ficava duro, o bebezinho. Vocês sabem, né? O bebezinho a gente pega, ele fica, ele gosta, o Breno não gostava de colo. E tudo foi acontecendo. O Breno fez 3 meses com a esperança da cólica passar, não passou, tomava remedinho para cólica, não passava. Aí a gente levou no médico de novo, na pediatra. É fome, tem que dar fórmula. A gente dava fórmula, também não adiantava. O meu leite secou porque eu ficava muito nervosa, eu não dormia, só cuidando dele. Nessa época o Bruno viajava, então eu ficava o dia inteiro sozinha com o Breno. O Bruno saía cedo, voltava tarde da noite e eu estava quase enlouquecendo, porque o começo da maternidade já é complicado, mas o meu foi, eu acho que 20 vezes mais. A gente morava num apartamento, por muitas vezes eu fui para a sacada e pensei em me atirar lá de cima, porque era muito sofrimento ver ele sofrendo e não ter ajuda, não sabia o que estava acontecendo, dava forma, bico ele não pegava, foi tudo muito difícil. E o Breno começou a crescer e nesse período ele começou a demonstrar outras coisas, né? Ele mordia a mãozinha. Quando ele começou a brincar, ele brincava sempre do mesmo jeito. Ele pegava o carrinho e ficava olhando a rodinha assim, sempre assim. Quando ele começou a caminhar, ele caminhava na pontinha do pé. E ele não caminhava, ele corria pela casa. E sempre aquele choro. O Breno nunca dormia. Ele passava as madrugadas acordado. Isso se estendeu, ele tinha 2 anos. Ele não dormia. Aí eu tive que parar de trabalhar por 2 anos. Porque o Bruno tinha que sair, ele não ficava na escolinha, as profs ligavam, ele chora demais, tem que buscar. Então ele vivia doente, porque não tinha imunidade, por não dormir. Foi assim, complicadíssimo, né? E aconteceu que quando, em 2018, no dia 31 de dezembro, o nosso casamento terminou. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um estudo que 78% dos pais abandonam as mães com filhos autistas, porque não aguentam a carga. O casamento desgasta, foi o que aconteceu com o nosso. O Bruno chegava em casa tarde da noite da viagem e eu estava sempre exausta. Eu cheguei a pesar 46 quilos, eu virei um lixo.
Eu não me via mais mulher, não me via mais nada, era só uma mãe terminada cuidando de uma criança que chorava, chorava e chorava. E nesse período começou a desgastar o nosso casamento. Eu não era mais esposa, ele chegava tarde, eu reclamava que eu estava cansada, eu ia para o quarto com o Breno para querer tentar fazer ele dormir. Aí o Bruno tinha que dormir para acordar cedo no outro dia, pegar a estrada, e ele já ficava irritado, vai para a sala, eu preciso viajar amanhã, tenho que estar bem, e foi assim. As festas de família eu não ia mais. Foi quando eu conheci o Dr. Google, que eu fui para o Google e pesquisar o que era, mas no meu coração eu já sabia que ele tinha autismo. Eu já conhecia, eu gosto muito de estudar o comportamento humano, eu sempre li muito, e eu já sabia que era. Só que quando eu fui para o Google, eu consegui pegar informações de como eu poderia fazer para aliviar aquele sofrimento do Breno, porque ele sofria muito, a gente via o sofrimento dele. E aí eu comecei a criar uma rotina com o Breno. Eu mesma, sozinha, sem ajuda. O Bruno, nesse período, quando eu fui comentar com ele não aceitou. Ele disse, eu vou falar as palavras, tá? Graças a Deus, hoje meu marido é um homem restaurado, mas ele falou com essas palavras: tu é louca, ele não tem nada, tu fica dando muita manha para esse guri o dia inteiro, tem que deixar chorar. E, gente, eu deixava chorar, mas ele não tinha como, era choro o dia inteiro, ele era uma criança que quase não sorria. E foi aí que eu comecei a criar aquela rotina. Eu entendi que se eu desse o almoço para ele às 11 horas em ponto, ele dormiria 1h30 pelo menos depois desse almoço, e aí eu conseguiria descansar um pouquinho também. Só que chegava finais de semana, às vezes meu marido queria ir para o pai dele lá em Rio Pardo, eu sabia que eles iam almoçar fora desse horário, e eu comecei a não ser mais parceira, eu não ia mais, eu não passeava mais, e aí meu marido perdeu a esposa. Só que ia sobrar para mim depois todo aquele estresse que o Breno ficaria por eu sair da rotina. E no dia 31 de dezembro a gente separou, a gente chegou a uma conclusão que não daria mais para ficar juntos. O Bruno saiu de casa e eu fiquei com uma criança para criar, sem trabalhar, porque eu tinha perdido todas as minhas clientes do salão, 2 anos sem trabalhar, e no fundo do poço. E aí foi quando eu me apeguei com Deus. Eu já conhecia a palavra, só não era batizada, eu tinha meio que me desviado da igreja, a gente até ia de vez em quando, eu e o Bruno, mas aí, enfim. Só que nesse período eu novamente me apeguei com Deus em casa mesmo, porque eu não conseguia frequentar a igreja com o Breno. Ele não parava, ele chorava demais. Então eu me apeguei com Deus de novo. Todas as noites eu me ajoelhava, orava, pedia para Deus para Ele me dar uma luz, para Ele me dizer o que eu tinha que fazer, porque eu tinha que alimentar meu filho. Na época o Bruno me pagava a pensão, que só dava para pagar o aluguel da casa que eu morava. Eu ainda tinha que dar de comer, eu tinha que pagar luz, eu tinha que pagar água, eu tinha que comprar roupa. Meus pais me ajudaram um pouco também nessa época. E foi quando eu pedi para Deus me dar uma luz, eu preciso recomeçar. Por isso que o pastor falando da história da Noemi, eu me identifiquei muito com isso, porque foi quando eu tive um recomeço. Passaram uns 3 meses, eu fiquei sozinha lá com o Breno e tentando ver uma saída, e um dia Deus me mostrou uma casa. Nessa casa tinha um anexo do lado, onde eu poderia colocar o meu salão, porque era o que eu pedia em oração. Eu queria um espaço para mim poder trabalhar e morar junto, porque o Breno não ficava em escolinha. E se ele ficava, era 1 e 2 estavam me ligando para me buscar. Então, Deus me mostrou essa casa. Fui lá olhar a casa, um chalé bem antigo. E o aluguel era R$ 1.500, eu não tinha condições de pagar. Só que ali, fui na imobiliária, fiz uma proposta, disse: olha, me dá uma chance de alugar essa casa por R$ 600, pelo menos 6 meses, para mim refazer minha vida, minhas clientes, né? Porque era no mesmo lugar onde eu trabalhava antes, mesmo bairro. Aí toparam, aceitaram, ai, meu glória a Deus, é Deus agindo, né? Só que aí fui fazer o contrato da imobiliária. No
contrato, vocês sabem que imobiliária exige ou 2 avalistas, né, ou 1001 coisas. Eu só tinha minha mãe com uma casa que não estava quitada, não tinha outra pessoa para pedir. E eu fui lá e disse, olha, eu só tenho isso aqui, a minha mãe seria avalista, mas ela não tem a casa quitada. E a moça da imobiliária olhou o documento e disse, a tua mãe é a Janete. Eu disse, é a Janete. Ela disse, não, a tua mãe é minha cabeleireira há anos, vamos fazer o contrato, tá tudo certo. E, gente, eu comecei a agradecer a Deus o meu pensamento, porque é o agir dele, não tem outra explicação para tudo que aconteceu dessa forma. E aí eu me mudei, eu lembro que a minha mãe me deu uma cadeira antiga que ela não usava mais, botei um espelho lá, fiz um salãozinho bem simples e fui. Quando eu entrei na casa pela primeira vez, eu me ajoelhei e pedi para Deus que se Ele tinha me colocado ali, Ele ia prover. E que eu não queria riqueza, eu não queria luxo, eu só queria poder conseguir pagar o aluguel, refazer as minhas clientes e ter dinheiro para pagar as contas fixas e dar de comer para o Breno. E no final do primeiro mês, eu fiz tudo isso e ainda sobrou R$500 para mim poder reformar o salão e recomeçar a minha vida. E o que eu quero dizer com isso? Foi um período difícil, foi um período muito complicado. Nesse tempo, o Bruno teve que começar a pegar o Breno para posar comigo. E foi ali que ele conheceu o filho que ele tinha, porque até ali era eu que tomava a frente. Então o Bruno não tinha conhecimento, ele achava que eu estava louca, ele achava que era exagero. Só que quando ele começou a pegar o Breno para posar, ele conseguiu ver as coisas que eu falava e ele não entendia. Foi um dia, quando ele me ligou, vamos conversar, a gente tem que conversar. Eu acho que o Breno, as atitudes dele realmente não condizem com a idade dele, né? Para tudo ele briga, para tudo é difícil com ele, tudo tem que estar xingando, ele grita, ele chora. Eles vão marcar um médico. E aí ele aceitou marcar um médico. E a gente marcou um neurologista aqui de Santa Cruz. E a gente levou o Breno juntos. A gente estava separado, né? Nós levamos ele juntos. Quando a gente chegou no médico, ele começou a perguntar toda a vida do Breno e eu fui contando como é que era, o que ele fazia e o que eu tinha feito durante esse tempo, né? E o Bruno mudo do meu lado, não falava nada. E eu contei tudo e o doutor fez uns testes com ele, fez um outro questionário para a gente responder e no final de 2 horas da consulta, o médico veio com o diagnóstico. O Breno tem autismo e TOD. TOD é o transtorno opositor desafiador. É um transtorno que para os médicos não tem cura, mas não tem remédios, mas tem terapias para conseguir acalmar a criança. Para os médicos, para Deus, não é assim que funciona. E foi quando recebemos o diagnóstico, a gente foi para casa, o Bruno não deu uma palavra todo o caminho, estava mudo, chegamos em casa, ele sentou no sofá. Quando eu olhei para ele, ele chorou igual uma criança. Eu nunca vou me esquecer desse dia, porque ele chorou como uma criança. Ele dizia assim para mim, tudo que eu sonhava para o Breno não vai acontecer. E eu disse para ele, não é assim, tu está dando uma sentença para o guri, que não é assim que acontece. Hoje em dia tem tratamento, hoje em dia tem 1000 opções, a gente vê autistas se formando médicos, porque o autismo é um espectro, né? A gente não tem cara, tu não olha para uma criança e diz, tem autismo. Eu fui muito julgada quando a gente saía com o Breno, e o Breno tinha essas crises que vocês viram, porque ele é mal criado, porque é falta de laço. As pessoas não sabem o que estão falando, as pessoas não sabem, elas condenam uma criança e uma mãe por uma coisa que ninguém tem culpa. E o Bruno, ele achou que o Breno não teria um futuro. E foi ali que a gente começou o tratamento. Passou um tempo, Deus restaurou o nosso casamento. Aqui está o Breno, para quem não conhece. Diz oi. Oi, gente. E Deus restaurou o nosso casamento. E aí a gente começou a lutar juntos por essa batalha. O Bruno se converteu também, a gente se batizou.
E nesse período, o Breno continuava tendo crises fortes, que foi essas que vocês viram aqui. E o médico pediu demissão da causa. Ele disse: eu não consigo mais, eu já dei todos os remédios possíveis e não sei mais o que fazer, eu vou pedir para vocês procurar outro médico. E a gente ficou assim, né? E agora? Aí eu fui pro grupo Luz Azul de Autismo que tem aqui em Santa Cruz. A diretora me passou o contato de um médico de Porto Alegre, o Dr. Rudimar Riesgo, que ele é referência em autismo. A gente juntou o dinheiro que tinha, caro que é, né? Mas por um filho a gente dá um jeito. A gente foi a Porto Alegre. Ele pediu vários exames, ele pediu um questionário com a família, com escola. E foi um divisor de águas na nossa vida. Esse médico foi muito usado por Deus, porque foi Deus que nos levou até esse médico. Deus foi nos guiando cada passo, cada caminho. E hoje ele toma medicação, mas eu creio que o remédio só existe porque Deus permitiu. Eu creio que o médico só é médico porque Deus o capacitou. Porque ninguém nasce médico. E ser médico não é uma profissão tão simples. Deus capacita para poder nos ajudar em coisas que nem sempre são da parte dele fazer. E hoje vocês podem ver que o Breno é essa criança abençoada. Ele está evoluindo cada dia mais. Hoje o diagnóstico dele era de suporte 2, que é um nível intermediário. Quando a gente teve o diagnóstico, esqueci de falar isso para vocês, o médico disse que o Breno só tinha evoluído por suporte 1 pelo cuidado que eu tive com a rotina dele em casa, sem tratamento, sem nada. Mas não foi eu, foi Deus que me guiou, foi Deus que me fez procurar ajuda e ele foi evoluindo. Hoje o laudo do Breno é suporte 1 de alto funcionamento e o Todd não tem mais. O Todd não existe mais na vida do Breno, ele foi totalmente curado do Todd. E ele vai muito bem na escola, ele é um filho carinhoso, muito carinhoso, cuida da mãe dele como ninguém, né, Breno? Cuida da gente, do Bruno. E o final de tudo, eu queria hoje falar sobre isso, porque essa semana foi do Orgulho Autista. Muitos pais, às vezes vocês têm algum conhecido que tem um filho que faz o que vocês viram aqui no vídeo. E os pais vão lá, quebram a pau, né? Enche de laço. Sendo que, porque eu apanhei quando eu era criança e estou aqui. Me tornei o que me tornei porque eu apanhei que nem bicho. Não, a gente está sangrando em cima dos nossos filhos. Uma coisa que não precisava ter acontecido. Muitos adultos hoje que tomam remédios, muitas pessoas que estão atrás das grades, marginais que estão andando por aí, são crianças que tinham transtornos e não foram tratadas. Elas não tiveram, antigamente a gente até aceitava, né? Porque não tinha o conhecimento que tem hoje. Mas hoje, tendo o conhecimento que a gente tem, deixar um filho sem buscar ajuda, sem buscar tratamento, a gente está errando muito. Então, eu queria falar sobre isso hoje aqui, para vocês entenderem que essa causa é muito importante para as nossas crianças e para o futuro dos nossos filhos. Porque muitas vezes aquilo que parece birra, que parece má criação, que parece falta de laço, a gente só precisa ter o primeiro passo, procurar um médico, procurar um tratamento digno, porque eles sofrem com isso, né, Breno? Tu sofria muito, né? Eles não conseguem expressar o que eles estão falando, eles não fazem isso que vocês viram, porque eles querem torturar a gente, não, porque eles estão sofrendo, eles têm um sofrimento interno que eles não conseguem expressar, eles enxergam o mundo de outra forma. E isso que eu estou falando é estudo, gente. Eu estudei muito sobre isso. Quando uma criança não é tratada, ela vai ter um desvio de conduta na adolescência. Chega na adolescência, essa criança, ela não vai saber botar aquele sofrimento para fora, ela vai procurar drogas, ela vai procurar álcool, ela vai começar a fazer coisas que são erradas. E a gente é responsável por isso. A gente tem que buscar ajuda. A
gente precisa, não é porque o Breno agora tem um diagnóstico que a gente passava a mão na cabeça dele, nunca foi assim. O Breno toma castigo, o Breno perde o celular, quando ele apronta, se ele não vai bem na aula, ele paga por isso, porque ele precisa ser uma criança como as outras. Só que a gente não vai bater nele e quebrar ele a pau, entende? É isso que eu quero falar, essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Se vocês conhecem alguém, se vocês têm alguém na família, ou se vocês conhecem uma pessoa que tem um pequenininho da idade deles, que tem esses tipos de atitudes, não fechem os olhos, gente. Principalmente para os pais, o Bruno, foi muito difícil para o Bruno aceitar. E isso é uma realidade, os pais não aceitam. Para o pai é muito mais complicado procurar um médico, para o pai é muito mais complicado aceitar um tratamento, só que a gente vai fazer hoje para lá na frente a gente colher. E eu creio que isso aqui não seja sobre mim, não seja sobre o Breno, é sobre a fidelidade de Deus, porque até aqui Ele nos sustentou, até aqui Ele vem demonstrando a bondade dele na nossa vida. O Breno, ele só está onde ele está hoje, porque eu tenho certeza que assim como a passagem que eu li do cego, tudo isso que está acontecendo é para que seja manifestada a glória de Deus. Amém? Muito obrigada.